obrigado, Deus. Neste momento eu quero pedir ao Senhor que, ó Deus, receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, porque cada um aqui, Senhor, com certeza, o Pai te adorou, tirou o melhor de si neste momento para estar adorando o Teu nome, ó Deus. Que o Senhor receba, que nosso louvor, ó Deus, não fique, ó Pai, unicamente aqui dentro destas paredes, mas que possa chegar no Teu trono, Senhor, com um som agradável, Deus, aos Teus ouvidos, aceitável, ó Pai. Ó Deus, para isso é preciso, ó Deus, que nos coloquemos na Tua presença, é preciso que o Senhor, ó Deus, se compadeça, tenha misericórdia e nos ajude, ó Deus, a cada dia, a cada momento, Pai. Muito obrigado por cada vida que aqui está, Senhor. Continua conosco, derrama as Tuas bênçãos sobre nós nesta noite e fala conosco, Senhor, através ainda da Tua palavra, ó Deus, que vai ser lida e explanada pelo pastor, Deus. Muito obrigado. Continue em nosso meio, a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 25, versículos de 13, aliás, de 1 ao 13. Mateus capítulo 25, versículos de 1 ao 13. Nós vamos ver esse texto. Esse texto fala sobre a parábola das 10 virgens. E eu quero trazer hoje para os irmãos um estudo e uma explicação a respeito da parábola das 10 virgens. Diz assim a palavra de Deus: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, loucas, imprudentes, e 5 delas eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as loucas, disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos pregado domingo após domingo, já faz algum tempo, aqui na igreja, sobre a volta de Jesus. E essa parábola das 10 virgens está dentro do contexto dessa mensagem da volta de Jesus. A parábola das 10 virgens está posicionada no Evangelho de Mateus
logo após o capítulo 24, onde Jesus começa o seu sermão escatológico. Escatológico quer dizer estudo das últimas coisas. Portanto, o sermão escatológico de Jesus é falando a respeito das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, da sua volta, do princípio das dores, da grande tribulação, do juízo final. E no capítulo 24 de Mateus, do versículo 45 ao 51, Jesus, após falar sobre o que ia acontecer, ele conta uma breve parábola que sinaliza a separação entre os bons e os maus. Jesus conta a parábola do servo mau, né? Do servo mau e daqueles servos que são bons servos. E Jesus diz: se o servo mau achar que o seu senhor está demorando e ele começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber sem se importar com a volta do seu senhor, o Senhor voltará em um momento que ele não está esperando. E o Senhor lançará aquele servo mau nas trevas. Então Jesus começa já no capítulo 24, a partir do versículo 45, a falar agora sobre o que vai acontecer imediatamente após a sua volta. E o que é que vai acontecer imediatamente após a volta de Jesus? Vai acontecer o juízo final, onde Jesus vai separar os maus dos bons, ou os bons dos maus. E aqui, meus irmãos, no capítulo 25, Jesus conta mais 3 parábolas com essa mesma lógica. A lógica do juízo, da separação entre os bons e os maus, da salvação dos bons e da condenação dos maus. É preciso dizer que esses bons que falam aqui não são as pessoas que procuram se salvar através das boas obras, mas são aqueles que se arrependeram de seus pecados e aceitaram a Jesus como Salvador e fazem parte do povo de Deus. A esses são usadas figuras de linguagem para descrevê-los como bons, como povo santo, como povo escolhido, como povo propriedade do Senhor, como povo zeloso de boas obras. Esse povo também são chamados de ovelhas do Senhor, são chamados de trigo do Senhor, são chamados de povo santo. Mas, por outro lado, Jesus fala sobre os maus. E esses maus são aqueles que não se arrependeram de seus pecados, que não aceitaram a Jesus como Salvador, que não andam na presença do Senhor, que não são povo de Deus. E a Bíblia também usa figuras de linguagem para se referir a esses. Se refere a eles como ímpios, como pecadores, como povo do maligno, como filhos das trevas, como joio, como bodes. Então, no capítulo 25, Jesus conta 3 parábolas para mostrar essa diferenciação. E que parábolas são essas? A parábola das 10 virgens, que é a que nós estamos vendo nessa noite.
a parábola dos talentos e a parábola da separação das ovelhas e dos bodes. Meus amados irmãos, Jesus, contando essa parábola das 10 virgens, Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época, porque naquela época era costume que quando havia um casamento, o noivo fosse acompanhado de seus amigos tarde da noite à casa da noiva. Ou seja, a noiva se aprontava, ficava esperando o noivo e sabia que ele ia chegar tarde da noite. Era costume nos casamentos. E o noivo ia até a casa da noiva acompanhado de seus amigos para se casar com ela, para desposá-la. Ali na casa, a noiva esperava pelo noivo com as suas damas de honra, as virgens, amigas da noiva, que juntamente com ela esperavam pela chegada do noivo, que ao serem avisadas da aproximação do noivo, elas deveriam, tanto a noiva como as virgens, elas deveriam sair com as suas lâmpadas para iluminar o caminho. Então alguém dizia: olha, o noivo está chegando. Então elas saíam de casa, saíam de dentro da casa, a noiva com as suas colegas, com as suas amigas, com as suas damas de honra, e iam ao caminho, ao encontro do noivo. E como era de noite, tarde da noite, elas levavam lâmpadas para iluminar o caminho. Então, assim era a celebração do casamento judaico naquela época. E Jesus se utiliza dessa figura para contar essa parábola. Então vamos lembrar o que nós vemos na parábola. Jesus disse que havia 10 virgens, ou seja, 10 damas de honra que acompanhavam a noiva. 5 delas eram prudentes, sábias, e 5 delas eram nécias, imprudentes, loucas. As prudentes, além de ter a lâmpada, elas tinham também azeite na vasilha. As loucas, as imprudentes, elas tinham a lâmpada, mas elas não tinham azeite. Portanto, elas estavam ali esperando o noivo. Diz a parábola que por causa que o noivo tardou, todas elas dormiram. Mas de repente ouviram um grito: aí vem o noivo. E elas saíram ao encontro. Mas as que eram nécias, as que eram imprudentes, que não tinham levado azeite, estavam com a lâmpada apagada, estavam com as lâmpadas apagadas. E elas se desesperaram. E elas pediram às outras: dai-nos um pouco do azeite de vocês. E as prudentes disseram: não, senão pode faltar para nós também. Vocês vão e comprem azeite. E elas saíram para comprar azeite. Enquanto isso, as prudentes, aquelas que tinham azeite nas suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. O noivo entra para as bodas e fecha a porta da casa. E de repente vem aquelas que foram comprar o azeite, batendo na porta e dizendo: abre-nos a porta. E o noivo diz: eu não conheço vocês. E Jesus conclui essa parábola dizendo que nós devemos vigiar,
porque não sabemos a hora em que vai vir o nosso Senhor. Meus irmãos, eu quero dar agora a interpretação e a aplicação dessa parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, de maneira alegórica, como eu já disse, ela fala do dia do juízo final. Este dia do juízo final acontecerá após a volta de Jesus, imediatamente após a volta de Jesus. Algumas coisas acontecerão na volta de Jesus. Em primeiro lugar, um anjo tocará uma trombeta no céu. Quando Jesus estiver para voltar, um anjo lá do céu já estará preparado para tocar a trombeta como aviso para todo o universo que esse dia chegou, que a volta de Jesus vai acontecer. Em segundo lugar, Jesus, após o toque da trombeta, ele virá nas nuvens com os seus anjos. Então Jesus descerá do céu nas nuvens, acompanhado de seus anjos. Assim como quando ele ressuscitou, subiu para o céu nas nuvens, ele vai descer também nas nuvens. Em terceiro lugar, quando Jesus voltar nas nuvens, os crentes que estiverem mortos, que já tiverem morrido, ressuscitarão. Então eu tenho dito isso aqui constantemente. Se nós morrermos sem ver a volta de Jesus, não significa que a gente vai deixar de ver, a gente vai ver também. Porque mesmo que estejamos mortos, no momento que Jesus voltar, nós vamos ressuscitar e veremos a volta de Jesus. Os crentes que estiverem vivos no momento da volta de Jesus terão o seu corpo transformado, porque quando Jesus voltar, nós não subiremos para o céu com esse corpo que nós temos. Nós teremos o nosso corpo transformado. O nosso corpo será transformado igual ao corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Quando Jesus morreu, ele tinha um corpo humano normal, igual ao nosso, sujeito à doença, à dor, à velhice, igual ao nosso corpo. Mas quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo incorruptível, um corpo que não é mais sujeito a doenças, não é mais sujeito à velhice, não é mais sujeito a nada de ruim. Então esse é o corpo que nós teremos, que será igual ao corpo de Jesus. Em quinto lugar, os dois grupos, ou seja, os crentes que estavam mortos e ressuscitaram, e os crentes que estavam vivos e também foram transformados, esses dois grupos serão arrebatados e encontrarão com Jesus nas nuvens. Número 6, Jesus, após voltar, e após arrebatar sua igreja para o céu, Jesus julgará e lançará no lago de fogo a Satanás e seus demônios. Lançará também no lago de fogo o anticristo e o falso profeta. Quem são o anticristo e o falso profeta? Serão dois homens possuídos por Satanás. O anticristo será um governo mundial, um homem que vai governar mundialmente, e ele vai governar
possuído por Satanás, direcionado por Satanás. E o falso profeta será um homem religioso que vai que vai apoiar o anticristo, divulgando que esse anticristo é o Messias, é o Filho de Deus, é Deus. Porque o anticristo ele vai se passar pelo Cristo. O anticristo ele vai querer dizer que ele é o Cristo, mas na verdade ele é o oposto de Cristo. Em sétimo lugar, Jesus separará os salvos dos perdidos e os julgará. Aos salvos ele dará o reino de Deus prometido e lançará todos os perdidos no lago de fogo. Portanto, meus irmãos, na parábola das 10 virgens, o noivo é Jesus. Tanto a noiva como as 10 virgens representam a igreja, os cristãos aqui na terra, que estão esperando a volta de Jesus. As virgens prudentes, aquelas que tinham azeite nas suas lâmpadas, representam os cristãos verdadeiros. As virgens loucas são os cristãos nominais. O que é um cristão nominal? É aquela pessoa que diz assim: eu sou crente, mas de fato ela não aceitou a Jesus como Salvador. Ela não passou pelo novo nascimento. Ela é crente apenas de nome, de boca, apenas porque ela tem o nome no rol de membros, apenas porque ela foi criada na igreja. Mas não houve na vida dessa pessoa um novo nascimento. Portanto, é preciso que cada pessoa creia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e aceite a Jesus pessoalmente. Você não é crente, aliás, você não é filho de Deus, você não é salvo só porque você foi criado na igreja. Você precisa tomar sua decisão e aceitar Jesus como Salvador, porque senão você vai ser criado na igreja e você vai ser um cristão nominal, ou seja, você aparentemente você é um crente, aparentemente você é um crente porque o seu nome está no rol de membros, porque você nasceu da igreja, porque você foi criado na igreja, porque você faz as coisas na igreja, mas você não é salvo. E não adianta, irmãos, uma pessoa nascer na igreja, ser criado na igreja, casar na igreja, trabalhar na igreja, criar os filhos e os netos da igreja, morrer na igreja, fazer um velório, no dia do velório o pastor fazer um sermão em cima do caixão dessa pessoa, e essa pessoa vai estar no inferno, porque ela esteve a vida dela toda da igreja, porém não em Jesus, porque não aceitou a Jesus como Salvador, não houve conversão. Esse é o cristão nominal. Então, as virgens prudentes, as que tinham azeite da sua lâmpada, elas são os cristãos verdadeiros, aqueles que de fato aceitaram a Cristo como Salvador. As virgens loucas que não tinham, que não levaram azeite, cujo azeite se acabou e a lâmpada se apagou, são os cristãos nominais.
O fato de todas as virgens dormirem representa a demora da volta de Jesus, a demora aos nossos olhos humanos, porque nós já vimos nos sermões passados que o apóstolo Pedro disse que Jesus não está demorando, é porque ele tem o seu tempo certo. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E que no momento certo Jesus virá. Mas para nós, os espectadores, parece que ele está demorando. E na parábola isso é retratado no sono das 10 virgens. Todas elas dormiram, representa a demora. O noivo chegou tarde, o noivo demorou a vir. Então, isso é capaz de acontecer muitas vezes conosco, a gente dormir nessa espera. O casamento, aquele casamento daquele noivo com aquela noiva, acompanhado das 10 virgens, acompanhado do seu amigo, simboliza o dia do encontro da igreja com Jesus, que acontecerá na volta de Cristo e no juízo final. Somente os verdadeiros crentes entrarão no reino de Deus. Assim como somente as virgens prudentes entraram para as bodas, somente os verdadeiros crentes entrarão no reino de Deus. Os cristãos nominais, aqueles que estão na igreja, mas não são de fato servos do Senhor, ficarão do lado de fora, serão julgados e condenados juntamente com todos os ímpios e lançados no lago de fogo. No dia do juízo, Jesus separará os bons dos maus, os verdadeiros dos hipócritas, o joio do trigo, as ovelhas dos bodes. Então Jesus fará essa separação, separará as loucas das prudentes, os verdadeiros dos nominais. Aqui podemos até nos misturar e sem saber quem é quem, mas Jesus sabe, e Ele vai fazer essa separação. Então, meus irmãos, para concluir, eu quero trazer algumas lições da parábola das 10 virgens. Em primeiro lugar, todas eram virgens. Historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade, ao sagrado. Na parábola, tanto as prudentes como as loucas eram virgens. Isso não significa que as loucas eram crentes e perderam a salvação, mas significa que elas nunca tiveram a salvação. A virgindade, na linguagem da parábola, significa religiosidade. Meus irmãos, eu já disse aqui para os irmãos, e eu quero repetir, que nós temos religião sim, que nós somos religiosos sim, que é tolice uma pessoa ter a Bíblia na mão e dizer assim: eu não sou religioso. Porque a definição de religião, nesse sentido que eu estou falando, é você seguir um corpo de doutrinas. E nós seguimos um corpo de doutrinas. A partir do momento que nós seguimos um corpo de doutrinas, nós professamos uma religião. O problema não é você ser um religioso, você ter uma religião. O problema é você ser apenas um religioso e não um salvo.
Porque existe o salvo que segue a sua religião. No caso, você aceitou Jesus e você é batista. Então você é crente em Jesus, mas a sua religião é a igreja batista. Tudo bem, não há problema nenhum nisso. O problema é somente se você seguir a igreja batista e não for um crente do Senhor Jesus. Então aqui é o caso. Todas aquelas moças eram virgens, ou seja, trazendo para a alegoria, todas eram religiosas, todas estavam esperando, mas apenas 5 eram salvos, apenas 5 eram prudentes, as outras 5 não eram salvas. Então, mais uma vez aqui representando que dentro da igreja existe o salvo, e existe o salvo que é religioso, porque segue a doutrina, e existe apenas o religioso que não é salvo. Em segundo lugar, o azeite é pessoal. Como nós já dissemos, aliás, eu não lembro se eu disse, mas se eu não disse, eu vou dizer aqui agora. O azeite, ele simbolizava a graça de Deus e o Espírito Santo. Então, aquelas que tinham azeite da sua lâmpada, elas tinham a graça de Deus, a salvação, e elas tinham também o Espírito Santo. Essa é mais uma diferença entre o verdadeiro crente e o crente nominal. O verdadeiro crente, ele tem o azeite, isto é, ele tem a graça de Deus e ele tem o Espírito Santo habitando dentro de si. O crente nominal, ele não tem a graça de Deus porque ele não é salvo, e ele não tem o Espírito Santo porque ele não é salvo. O que é que ele tem? Ele tem apenas a religiosidade. Em terceiro lugar, o azeite, ou seja, a salvação, a graça de Deus, ela não pode ser obtida por esforço humano. Veja que as virgens loucas, quando elas viram que a lâmpada se apagou e elas não tinham azeite, elas primeiro pediram às prudentes que dessem azeite para elas. Como as prudentes não deram e disseram vão comprar, elas saíram para comprar. Esse ato, comprar o azeite, alegoricamente significa aquela pessoa que busca a sua salvação pelas obras. Busca a sua salvação pelas obras. A pessoa não entende, como eu falei domingo passado, que as boas obras fazem parte, sim, da vida do crente. O crente deve ser uma pessoa de boas obras. Mas as boas obras da vida do crente não é para que o crente venha a se salvar. As boas obras não é para ganhar salvação, mas é porque você já é salvo. Por causa que você já é salvo, você deve andar em boas obras. Mas não é fazer boas obras para ser salvo. A pessoa que não entende o Evangelho, a pessoa que ainda não é salva, ela geralmente pensa assim: eu tenho que fazer por onde merecer a salvação. E enquanto a pessoa estiver pensando assim, demonstra que ela não é salva e demonstra que ela não vai ser salva, porque ela está buscando a salvação pelas obras. Está tentando comprar o azeite, comprar a graça de Deus, comprar o Espírito Santo, e isso não é possível.
A graça de Deus, o Espírito Santo, é dada gratuitamente quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo e ela recebe de graça a salvação, ela recebe de graça o Espírito Santo. Em quarto lugar, a parábola das 10 virgens, ela nos chama à prudência e à vigilância. A principal lição, a principal mensagem da parábola das 10 virgens é o mandamento de vigiar. Jesus encerra a parábola dizendo, capítulo 25, versículo 13, quem gostaria de ler? Capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Exatamente. Então Jesus conclui a parábola com essas palavras: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O dia nem a hora que ou em que há de vir o Senhor, há de vir o Filho do Homem. Meus irmãos, o meu desejo sincero com essa mensagem, com as que eu já preguei e com algumas que ainda vou pregar nesse tema da volta de Jesus e do juízo final, é que possamos vigiar para que naquele grande dia possamos desfrutar do óleo, da salvação, do Espírito Santo, ao invés de tentar comprar o óleo, a salvação, o Espírito Santo como um sinal de loucura, que nós estejamos preparados, vigilantes. A parábola das 10 virgens certamente é um alerta importante para todos nós. Jesus fará uma separação, como ele mesmo disse. Nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que forem filhos do Pai que está nos céus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Vai em paz, que o Senhor o abençoe. Tenha uma boa semana.